Nada foi em vão. Se você olhar para trás agora, para a sua própria vida, provavelmente encontrará momentos que gostaria de apagar, decisões erradas, relacionamentos que terminaram, oportunidades perdidas, períodos de confusão, dor ou solidão. E em algum ponto, quase todo ser humano faz a mesma pergunta silenciosa: tudo isso foi necessário? Ou pior, tudo isso foi inútil? Mas agora, nos próximos minutos, vale a pena explorar uma ideia que aparece em diferentes áreas do conhecimento, da neurociência à cosmologia, passando pela filosofia e pelo budismo. Uma ideia simples, mas profundamente transformadora. Talvez nada do que você viveu tenha sido realmente em vão. Para entender isso, precisamos começar com algo curioso sobre o funcionamento do cérebro. A memória humana não funciona como um arquivo estático. Durante muito tempo, acreditou-se que as experiências eram simplesmente armazenadas no cérebro, como arquivos guardados em uma biblioteca. Mas hoje, sabemos que isso não é verdade. Pesquisas em neurociência mostram que cada vez que lembramos de algo, o cérebro reconstrói aquela memória novamente. Esse processo é chamado de reconsolidação da memória. Quando uma lembrança é acessada, ela se torna temporariamente maleável. O cérebro pode reorganizá-la, reinterpretá-la e integrá-la com novas experiências. Isso significa algo extraordinário. O significado do passado não está completamente fixo. Ele continua sendo moldado ao longo da vida. Experiências que antes pareciam apenas sofrimento podem, anos depois, revelar um papel completamente diferente na construção da sua história. E isso acontece porque o cérebro humano aprende através do que os cientistas chamam de plasticidade neural. Cada experiência, especialmente as difíceis, altera a arquitetura das conexões neurais. Novos caminhos são formados, outros são enfraquecidos. O cérebro literalmente se reorganiza em resposta ao que vivemos. Às vezes, as mudanças mais profundas surgem justamente de momentos que não teríamos escolhido viver. Curiosamente, algo semelhante acontece na própria evolução da vida. Na biologia evolutiva, mutações e eventos inesperados frequentemente produzem mudanças que, inicialmente, parecem apenas erros ou acidentes. Mas ao longo do tempo, algumas dessas mudanças tornam-se novas possibilidades de adaptação. A evolução não avança apenas através da estabilidade. Ela avança também através do caos. A cosmologia revela algo ainda mais surpreendente. Todo o universo que conhecemos nasceu de um evento extremamente violento e aparentemente caótico: o Big Bang. Nos primeiros instantes da existência, o cosmos era um ambiente turbulento, cheio de flutuações de energia. Mas foi justamente essa instabilidade inicial que permitiu a formação de tudo o que veio depois. Pequenas irregularidades na distribuição de matéria se transformaram em galáxias. Dentro dessas galáxias, estrelas nasceram. Dentro dessas estrelas, elementos químicos complexos foram forjados. Elementos que, bilhões de anos depois, se tornariam parte de algo extraordinário: você. O astrônomo Carl Sagan costumava lembrar que os átomos do nosso corpo foram criados dentro de estrelas antigas. Cada átomo de carbono em seu corpo já fez parte do interior de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Isso significa que até mesmo eventos cósmicos aparentemente destrutivos, como a morte de estrelas, foram necessários para que a vida pudesse surgir. Na física e na cosmologia, criação e destruição fazem parte do mesmo processo. No budismo, uma ideia semelhante aparece de uma forma diferente. Uma das verdades fundamentais ensinadas por Buda é o princípio da interdependência. Nada surge isoladamente. Tudo o que acontece está conectado a uma rede imensa de causas e condições. Cada evento, cada encontro, cada dificuldade participa de uma cadeia muito maior de transformações. Quando algo difícil acontece, a mente humana tende a olhar apenas para o sofrimento imediato, mas a perspectiva mais ampla mostra que os efeitos de uma experiência podem se manifestar muito tempo depois, de formas inesperadas. Uma perda pode despertar maturidade, um fracasso pode redirecionar um caminho.
Um período de silêncio pode permitir uma transformação interna que não seria possível no meio do ruído constante da vida cotidiana. Isso não significa romantizar o sofrimento. A dor é real e ninguém precisa fingir que ela é agradável. Mas existe uma diferença entre sentir dor e acreditar que a dor não teve sentido algum. A primeira é inevitável. A segunda, muitas vezes, é apenas uma interpretação temporária. Com o tempo, a própria mente começa a reorganizar a narrativa da vida. Experiências que antes pareciam apenas obstáculos revelam conexões que não eram visíveis naquele momento. O psicólogo Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, observou algo impressionante. Mesmo nas situações mais difíceis imagináveis, o ser humano ainda possui a capacidade de encontrar significado nas experiências. Segundo ele, não é apenas o que acontece conosco que define quem nos tornamos. É a forma como integramos essas experiências à nossa compreensão da vida. A neurociência moderna começa a confirmar essa ideia. Estudos mostram que pessoas que conseguem reinterpretar eventos difíceis de maneira construtiva ativam circuitos cerebrais associados à regulação emocional e à resiliência. O cérebro aprende a transformar experiências negativas em aprendizado. Essa capacidade não significa esquecer o que aconteceu, significa integrar o passado de uma forma que permita seguir em frente. Talvez por isso, quando olhamos para trás muitos anos depois, percebemos algo curioso. Caminhos que pareciam erros absolutos, muitas vezes se revelam partes importantes da jornada. Encontros aparentemente aleatórios mudam o rumo da vida. Momentos de crise produzem mudanças que não teriam acontecido de outra forma. A vida raramente segue uma linha reta. Ela se parece muito mais com uma rede complexa de eventos interligados. E dentro dessa rede, experiências que pareciam isoladas acabam influenciando muitas outras. Quando olhamos apenas para um fragmento da história, ele pode parecer sem sentido. Mas quando observamos a trajetória completa, muitas peças começam a se encaixar. Isso não significa que tudo acontece por algum destino predeterminado, mas significa que o significado de uma experiência pode surgir muito depois dela acontecer. Talvez por isso algumas das pessoas mais sábias aprendam algo importante com o tempo. Elas deixam de perguntar apenas "por que isso aconteceu comigo?" e começam a perguntar algo diferente. O que posso construir a partir disso? Essa mudança de perspectiva não apaga o passado, mas transforma a relação que temos com ele. E quando isso acontece, uma compreensão silenciosa começa a surgir. Talvez nem todos os momentos da vida tenham sido felizes. Talvez nem todos tenham sido fáceis, mas muitos deles estavam preparando algo que ainda não era visível naquele momento. E quando essa percepção amadurece dentro de nós, a forma como vemos nossa própria história começa a mudar. Porque aos poucos, percebemos algo que antes parecia impossível. Mesmo os capítulos mais difíceis da vida podem ter participado da construção de quem você se tornou. E quando essa compreensão se torna clara, uma ideia começa a fazer sentido. Nada foi completamente em vão. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.